Uma ótima sexta-feira, muito bom dia para você que está começando mais um dia aqui ao meu lado no canal do Lessa, chegando com as primeiras informações do Fluminense, um dia importante porque é dia de viagem para Curitiba, uma mudança relevante no planejamento do Fluminense para esse jogo, que é mais uma decisão nesta reta final de Brasileirão. Vou trazer todos os detalhes aqui para vocês, acrescentar algumas coisas. O técnico Mano Menezes pediu essa viagem mais cedo para Curitiba, já para finalizar a preparação no local onde vai acontecer a partida. Já já eu vou chegar com mais informações. Mas antes, uma notícia que meio que pegou todo mundo de surpresa, porque, sei lá, a gente está com a cabeça tão focada nesse momento difícil que o Fluminense está vivendo, mas ontem eu recebi um e-mail da FIFA, já era, sei lá, por volta das 9 da noite, chega um e-mail da FIFA sobre o prêmio de Best, que é o prêmio que organizado pela FIFA, que premia os melhores jogadores da última temporada. E eis que, olhando, fui lá ver os indicados, quem iria concorrer, e tem uma eleição, tem uma categoria, que elege o time ideal da temporada. Ou seja, eles selecionam ali os melhores jogadores de cada posição. E aí que eu me deparo simplesmente com Paulo Henrique Ganso, Germancano e Nino, os três campeões da Libertadores pelo Fluminense, indicados como os melhores jogadores das suas posições e, portanto, tendo a chance de participar dessa votação e fazer parte do time ideal da FIFA. E aí eu sei que cansei de ver piadinha de rivais, até a própria torcida do Fluminense, que acho que ninguém esperava na real, Porque, primeiro, a FIFA costuma ignorar os países sul-americanos nesse tipo de premiação. Então, eu acho que isso vale aqui o reconhecimento e deveria ser uma obrigação. Mas como a gente sabe que não funciona assim, que bom, que maneiro que a FIFA olhou para a América do Sul, olhou para o campeão da Libertadores, porque essa votação ela vai do dia 23 de agosto de 2023 até 10 de agosto deste ano. Então pegou todo o segundo semestre, onde o Fluminense fez a campanha e chegou ao título da Copa Libertadores. É claro que se fosse por 2024, não preciso nem falar para vocês. Mas não é essa a questão. Eles escolheram 3 jogadores do melhor time da América do Sul no ano passado. Como dói falar isso, que negócio bizarro, Está nessa situação. Enfim, vou colocar na tela aqui para vocês, Aqui a gente vê Paulo Henrique Ganso, do ladinho ali de quem, De Toni Kroos e de outros vários jogadores, melhores jogadores do mundo. Aqui o Nino, tá aqui embaixo, como concorrendo aí para entrar entre os melhores zagueiros. E aqui a gente vê Germancano ao lado de Haaland, ao lado de Kane, e a gente, em dado momento da temporada passada, a gente falava, o Cano fez mais gols que o Haaland. Meu Deus, que saudade. Mbappé, Cristiano Ronaldo, Messi, só isso. Só essa galeria aqui que o Cano está fazendo parte. E repito, eu acho que, infelizmente, a gente não pode comemorar ainda mais isso, porque é um belíssimo reconhecimento de jogadores que fizeram por merecer. Eu acho que se o Arias estivesse aí também, faria total sentido pela importância dele na Libertadores, também não seria exagero algum. Inclusive, a votação está aberta até o dia 10 de dezembro no site da FIFA. Tá? Essa votação é aberta ao público, você pode ir lá e votar. Inclusive, a novidade desse ano é a votação para a eleição desse time ideal. Os torcedores poderão lá votar e montar ali o seu time ideal. Então você pode ir lá colocar os jogadores do Fluminense, votar em todas as categorias aqui, de acordo com a FIFA. Vai ter o voto público, dos torcedores, e também o voto de especialistas, que terão pesos iguais, tá? Então é muito importante, torcedor do Fluminense que quiser, posso até deixar o link aqui depois no comentário fixado, quiser clicar lá, votar, acho bacana, uma votação pública que a FIFA disponibiliza, e tendo representantes do Fluminense não deixa de ser um grande reconhecimento por tudo que aconteceu no ano passado. Óbvio que dificilmente eles vão de fato conseguir participar fazer parte desse time ideal, porque tem outros grandes jogadores na Europa, os campeões europeus, enfim. Obviamente eles vão ter preferência. Inclusive o Suárez também está ali. O Suárez ano passado estava no Grêmio. Então, se eu não me engano, são os únicos jogadores que fazem parte dessa lista. Se eu não estiver enganado, alguém pode me corrigir aí, tá? Mas que atuam no futebol sul-americano.
São os únicos, ou atuavam, no caso do Soares, que não está aqui mais, mas é pela grande temporada que ele fez pelo Grêmio, agora ele está nos Estados Unidos. Enfim, muito bacana a FIFA olhar para a América do Sul e reconhecer o talento dos jogadores aqui, incluindo esses atletas entre os melhores jogadores do futebol mundial, dentro deste período específico. Vamos falar de planejamento para o jogo do próximo domingo. Meu Deus do céu, esse jogo em Curitiba, que loucura. O Fluminense poderia estar numa situação muito mais favorável, mas infelizmente não fez o mínimo para isso, né? E tem que ir para Curitiba pontuar. Não dá para depender só do jogo contra o Cuiabá, não dá para contar com pontos contra o Palmeiras. Obviamente, se tiver que acontecer isso, vai lá brigar, mas será muito importante pontuar nesse jogo em Curitiba. E para isso, uma mudança radical de planejamento da diretoria do Fluminense junto à comissão técnica, mais um pedido do técnico Mano Menezes. Lembrando que o Mano pediu, falei isso ontem, a informação que eu trouxe aqui ontem para vocês, o Mano pediu para enfrentar o Cuiabá na quinta-feira. O jogo seria na quarta. Então o Fluminense, mais uma vez, assim como no domingo, nas duas próximas rodadas, vai jogar já sabendo dos resultados dos rivais diretos. Isso é bem interessante. Esse foi um pedido do próprio Mano Menezes para que o Fluminense jogasse na quinta, dia do sorteio, inclusive, lá do Super Mundial. Enfim, vamos lá. Por que o Fluminense tomou essa decisão? Essa informação foi publicada ontem pelos amigos do GE, lá, o Gustavo Garcia, Marcelo Neves, a Bárbara Mendonça. Eles publicaram essa informação de que o Fluminense mudou o planejamento para viver mais ou já estar no clima do jogo, né, na cidade, para respirar um pouco mais o jogo. Você ganha um dia de concentração, né? Obviamente que isso já teria no sábado, o Fluminense normalmente viajaria no sábado e jogaria no domingo. Vai ganhar um dia a mais de concentração, de foco total, chega na sexta-feira, concentra, e aí vai treinar no CT do Curitiba, na grama sintética lá do centro de treinamento do Curitiba. O Fluminense não vai treinar na Liga Arena, poderia, porque o regulamento prevê, devido à grama sintética, que o adversário que tiver o interesse de treinar no local do jogo, no estádio, ele pode exercer esse direito. O Atlético Paranaense seria obrigado a ceder. Mas não sei por que o Fluminense não vai treinar, acho que seria o ideal, mas deve ter algum motivo para isso. Vai treinar na grama sintética do Curitiba. Aliás, uma coisa importante, porque diante dessa realidade de grama sintética e de outros clubes que estão inclusive estudando fazer a mesma coisa, o Fluminense poderia pensar em montar um campo sintético no CT Carlos Sachilho, né, uma área, não sei se ali tem uma área que desse para fazer isso, para que o Fluminense pudesse treinar ali em alguns momentos para jogos específicos, jogos importantes que possam acontecer. Enfim, acho que não seria uma ideia ruim, mas é isso, vai tentar uma adaptação, vai fazer ali uma espécie de um intensivão, treinando na grama sintética, se adaptando um pouco mais, todos os esforços mostrando que o Fluminense está encarando esse jogo como mais uma grande final. Não vou dizer que os outros não foram encarados assim, mas há uma mobilização totalmente diferente para esse. Isso é um planejamento de jogo de Libertadores, por exemplo. Né? Viajar 2 dias antes, né, com antecedência, com mais tranquilidade, como se fosse uma viagem para o exterior. Isso, para o Campeonato Brasileiro, é totalmente atípico. E talvez até para sair um pouco daqui do Rio, do ambiente, e ir para lá onde, né, de fato as coisas vão acontecer. Você meio que já faz uma imersão ali no jogo, começa a pensar muito mais no que vai ser esse confronto, que de fato é uma final de Copa do Mundo para o Fluminense, né? Eu acho que em outras partidas, se elas tivessem sido encaradas desta forma, de fato, na prática, né, no campo, não só com a boca falando, o Fluminense certamente estaria numa situação melhor. Mas não adianta ficar olhando para trás, a gente tem que olhar para frente. Se o Fluminense estivesse jogando o mínimo, assim, sabe, entregando o máximo do seu esforço, de foco, de desempenho físico, que é tão importante quanto o técnico neste momento, é um jogo que é totalmente possível do Fluminense pontuar, não tem nada de impossível. Agora os caras estão com moral, os caras melhoraram, começaram a pontuar, jogam para escapar definitivamente do rebaixamento e depois pensar em Sul-Americana. Então é um cenário, obviamente, totalmente desfavorável, vai ser uma pressão muito grande, já esgotaram ingressos, o bicho vai pegar lá, não tem jeito. E o Fluminense, esses jogadores, alguns jogadores muito experientes, alguns jogadores campeões,
terão que mostrar de fato que são diferentes. Terão que fazer o que deixaram de fazer muitas vezes ao longo do ano. Muita personalidade para suportar essa pressão e conquistar esses pontos, ou ponto muito importante lá na Liga Arena para seguir vivo e tentar garantir a permanência depois contra o Cuiabá na rodada seguinte. Não tem jeito, gente. Agora vai ser assim até o final. A gente lamenta, a gente se revolta, a gente se entristece, fica puto, mas tem que olhar para frente e acreditar que o milagre vai acontecer. Pela competência do Fluminense está sendo muito difícil. Os outros estão sendo incompetentes. Então a gente tem que contar com toda a ajuda possível agora nessa reta final para conseguir chegar a essa pontuação e permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Por falar em competência, por falar em torcer, ser caros rivais, amanhã, meus amigos, a gente tem simplesmente Criciúma e Corinthians. Esse jogo aqui é fundamental, não precisa nem falar isso. Jogo às 7h30 da noite, no Heriberto Rios. A KTO está oferecendo aqui, está pagando aqui 2,37 na vitória do Corinthians. E tem mais, 1,90. Isso aqui é o primeiro gol do Corinthians. Empate ao Corinthians 1,35. Aí já não está valendo tanto a pena. Mas se você quer secar, não precisa nem motivo para isso, né? E ainda tentar pegar uma graninha ali da KTO, então tá aí. Vai lá. Aliás, se você ainda não tem cadastro lá na KTO, kto.com, muito simples, rápido. Fazendo isso você ajuda demais aqui o canal do Lessa. A KTO foi uma grande parceira, é uma grande parceira nessa temporada 2023. Tem sido de fundamental importância para que a gente possa fazer, nós, equipe Jornada KTO 1902, fazer esse investimento para que a gente pudesse estar em todos os jogos do Fluminense. E estaremos novamente em Curitiba com o Fio, com o Gabriel Amaral. Vão representar o Jornada lá, mais uma cobertura em loco, o jogo do ano, o jogo mais importante para a gente conseguir alguma coisa. Então, graças a parcerias como a KTO que a gente consegue fazer isso. Se você não tiver cadastro, puder fazer seu cadastro, corre lá, tá? É muito importante agora, gente. Não vai esse negócio, Cara, só aposta aquilo que você pode, o dinheiro que não vai te fazer falta. Eu tenho até um amigo, citei esse exemplo esses dias, ele separa lá um dinheirinho que não vai fazer falta para ele. E aí qual o objetivo? Ele pega aquilo ali e tenta fazer uma grana ao longo da semana, ao longo de 2 semanas, para pagar uma conta de telefone, uma conta de água. Perdeu? Parou. Respira, volta depois. Sempre com responsabilidade, tá? Vai lá, kto.com. Bom, para a gente fechar aqui, o site Trivela publicou essa informação sobre o Marquinhos, cravando que ele não fica no Fluminense para o ano que vem. A situação, lá atrás eu trouxe para vocês a informação aqui, até de forma exclusiva na época, sobre o valor da multa rescisória do Marquinhos, que supera a casa de 12 milhões de euros, se eu não me engano, se não me falha a memória. É mais do que 50 milhões até de reais, tá? Esse valor é superior, inclusive. Obviamente um valor que o Fluminense não iria exercer essa opção de compra. Então qual seria a opção? Seria buscar, se fosse o caso, se tivesse o interesse, buscar um novo empréstimo. Tentar negociar com o Arsenal um novo empréstimo. A questão é que depois de um início muito bom pelo Fluminense, o Marquinhos caiu de rendimento. Com o Mano tem tido oportunidades recentemente, mas ficou um tempo fora do time. Não é um jogador que agradou tanto assim a comissão técnica do Mano. Então se ele permanecer como técnico do Fluminense, o Mano não faria um esforço ou não pediria a diretoria para fazer um esforço pela permanência do Marquinhos. Então, segundo aqui o Trivela, o Fluminense não vai tentar a permanência do atleta, obviamente pagando sem chance nenhuma, e nem mesmo vai tentar convencer o Arsenal para renovar o empréstimo por mais uma temporada. Eu acho que, enfim, não faz sentido de fato brigar pelo Marquinhos, jogador que teve ali um início bom na Libertadores, mas aparentemente foi apenas um bom momento também. Depois ele teve lesões, mais de uma lesão, teve muita dificuldade para voltar. E nesses últimos jogos, a exceção daquele segundo tempo contra o Internacional, que até ele entrou bem, tem se mostrado um jogador muito limitado mesmo, né? Pela forma como ele saiu do São Paulo, foi parar no Arsenal, se esperava muito mais dele. E ele não entrega esse desempenho tudo. A gente, inclusive contra o Criciúma, foi uma irritação, né? A quantidade de bolas com o Marquinhos, alguns erros e bolas levantadas na área para ninguém. Então não é um jogador que, na minha opinião, vale fazer um grande esforço para permanecer no ano que vem. Com isso, ele provavelmente
fará parte também dessa barca que vai zarpar aí no final do ano, vai zarpar pesada. A gente já falou ontem na possibilidade do Teran sair. Quem não assistiu o vídeo ontem aqui à noite, quiser assistir, dá uma moral lá, confere, porque o empresário dele que faz parte da chapa a presidência que está concorrendo, né, a presidência do Nacional lá do Uruguai, deseja contratar o Teran, então ele deve sair, o Felipe Melo deve sair, Felipe Alves vai sair também, Gabriel Pires, cara, tem uma Lucumi que tá aí também, enfim, tem uma galera aí para fazer parte dessa barca que vai certamente aumentar ao término desta temporada. Enfim, eu acho que o Marquinhos não mostrou o suficiente para pensar num esforço pela renovação de contrato dele. É isso, pessoal. Ao longo do dia, a gente volta com mais informações, mais notícias aqui no canal do Lessa. Se você puder, por favor, o botãozinho do like está aqui embaixo. Deixa aqui o seu like, não custa nada, é 0,800. Deixe seu comentário e se inscreva aqui também no canal. Se inscrever é muito importante, né, para você ficar sempre muito bem informado de Fluminense. Fechou? Um abraço, tamo junto.